Olá, muito bom dia, bem-vindos ao Manhã Viva de hoje. Que alegria podemos nos unir agora, entrando aí em sua casa, no seu trabalho, de onde você nos acompanha. É sempre um gosto para nós nos unirmos todas as manhãs, sempre com um tema tão importante para nós, que sempre nos ensina, nos educa, ou seja, na espiritualidade ou na formação humana, em conhecimento também. E o tema de hoje, eu tenho certeza que muitos vão acompanhar bem de pertinho, como a mim interessa muito. Nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. É algo que ultimamente nós vemos muito nos meios sociais, até mesmo pesquisas profissionais dizerem sobre isso. Vamos aprender hoje o que é isso, o que é essa síndrome que tem acometido muito a sociedade e até no meio religioso. Então, nós temos aqui a presença do Padre Fábio de Freitas. Temos a alegria de ter um sacerdote conosco. Ele está aqui ao meu lado, no nosso cenário aqui. Bem-vindo. Bom dia, Padre. Muito obrigado. Bom dia, Vânia. É uma alegria estar aqui com você e os nossos telespectadores. Para nós também, a presença do Padre Fábio é uma grande providência aqui para nós. Então, é ele que vai falar para nós, uma vez que ele é autor também de um livro que tem o nome O Burnout, Entregar-se e Não Ser Consumido pela Exaustão e o Estresse. Então, o Padre percebe bem disso e com certeza vai trazer também a sua experiência, a sua orientação para nós. Eu quero começar pedindo ao Padre para conduzir o nosso momento de oração. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe Santíssima, Senhora do Coração Imaculado, confiamos amanhã desse dia ao seu Imaculado Coração e te pedimos, ó Mãe, guardai-nos e protegei-nos de todo mal e de todo perigo. Senhora, lhe foi entregue todos os bens a serem distribuídos aos seus filhos no tempo e na história. Lhe pedimos, concede-nos hoje todos os bens espirituais necessários para poder vivermos essa hora segundo o coração de seu Filho e para a maior honra e glória do nome de Jesus. A ti, Senhora nossa, erguemos as nossas vozes rezando junto com o anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima e São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza esse momento de oração. Padre, o senhor pode, por favor, dirigir-se ali para a nossa sala de estar. Vamos nos sentar para a nossa conversa. Padre, é um nome um pouco difícil, né, Padre? Esse termo que a gente fica sem saber como pronuncia, parece que é francês? Burnout? A origem, para ser mais exata, ela vem do inglês e acabou se tornando popular com essa composição, o nome. Então, hoje, quando se fala do fenômeno da síndrome, se usa o nome, digamos assim, o primeiro nome que foi dado na compreensão dela. E isso se tornou também um elemento comercial e de popularização a respeito do fenômeno da síndrome. Mas se queremos entender de uma maneira mais simples, é a síndrome da exaustão pelo estresse. Porque o significado de burnout é estresse, queimar-se. Não é? Queimar-se, entendo. O Padre, eu gostaria de fazer uma observação aqui, falando um pouco, né, do senhor. Eu acho que era melhor o senhor mesmo falar, né, Padre Fábio? De onde que o senhor vem? Eu já sei que o senhor mora em Roma, está passando uns dias aqui em terras portuguesas, mas eu queria que o senhor mesmo falasse. Quanto tempo de sacerdote? O que o senhor faz em Roma, Padre? Muito bem. Bom, eu sou um sacerdote da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Arquidiocese do Rio de Janeiro. Sim. E durante esses anos, esses últimos anos, estou em Roma
concluindo, ou melhor, concluí já, tive a graça de concluir este ano de 2024, o doutorado em psicologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, onde estive ajudando durante esses últimos anos também, né, nos trabalhos do acompanhamento dos alunos do Instituto de Psicologia e do Centro Fabre. Mas a história em Roma já é um pouco longa. De 2007 a 2011, eu residi junto com os padres do Sagrado Coração de Jesus para fazer os estudos na área de psicologia e o mestrado. Depois, mais tarde, retornei para a diocese. Em 2015, o Santo Padre, através do cardeal Stella, me convocou para trabalhar na Congregação para o Clero, um dos dicastérios da Cúria Romana que se ocupa da formação e do acompanhamento dos sacerdotes. E ali trabalhei por um quinquênio, até o ano de 2020. Quando o meu cardeal pediu, então, que eu desse início ao doutorado antes de retornar para a diocese. E isso se concluiu agora. O doutorado nós concluímos no mês passado, mês de maio. Parabéns, padre. Em paralelo a esse percurso do doutoramento, junto com o padre Miguel Salles, nós organizamos esse livro a respeito do burnout, da síndrome da exaustão. Sim, então dá para perceber um pouco por que o senhor foi para essa área, né, padre? Devido à sua praxis mesmo de acompanhamento, né? Uma coisa interessante, Vânia, quando eu vim para os estudos de psicologia, a previsão, na época, ainda era o cardeal Scheid, Eusébio Scheid, era que no retorno me dedicasse ao acompanhamento dos seminaristas. Mas terminou que Deus quis, pelas mãos de Maria Santíssima, que eu me ocupasse durante o meu inteiro sacerdócio, esse ano completo de 19 anos de sacerdócio, que acompanhasse os sacerdotes como diretor espiritual e psicoterapeuta. Então, a minha vida inteira, eu tenho 19 anos de sacerdócio dedicado ao cuidado dos sacerdotes, das religiosas e dos consagrados, como os nossos irmãos da Canção Nova. E tenho muita alegria de poder estar sempre perto. Pois, temos uma casa em Roma. Tudo é providência de Deus, verdade, né, padre? É verdade. Mas olha, que bênção, esse cuidado com os nossos sacerdotes, né? E por isso, então, o tema desse livro, eu não li o livro, tive contato com o livro ontem, já fiquei muito curiosa para ler. Eu queria até que o padre mostrasse aí a capa para quem nos acompanha. Andei folheando e já vou adquirir, porque é realmente muito importante a gente perceber o que é essa síndrome do burnout. Mas eu queria que o senhor falasse qual é a definição a nível científico dessa síndrome. Então, vou apoiá-lo aqui. Tá. Quando nós falamos da síndrome, a gente está falando de algo que foi compreendido por volta dos anos 70 e início dos anos 80 com uma maior clareza a respeito desse processo de, vamos usar a palavra para ser mais simples, né? De exaustão. A pessoa começava a demonstrar uma perda de entusiasmo, uma perda de interesse e a capacidade de se sentir dentro daquilo que estava fazendo. Isso vem identificado em dois momentos distintos. Vem identificado em um momento onde os professores perceberam num grupo de pessoas que trabalhavam com acompanhamento de outras pessoas e perceberam que o excesso de trabalho ou a condição de vida que elas levavam, que estava associada a uma exigência muito grande de eficiência sobre o que faz, e que se alargava para além daquilo que elas se sentiam suficientemente competentes para fazer e com capacidade de desenvolver de maneira criativa aquilo que lhe era proposto, né? Gerava esse sentimento que era associado a uma perda de controle, mas, sobretudo, a perda de interesse e de foco sobre aquilo que se fazia. A ideia da exaustão, eu acredito que todos nós já tivemos um pouco uma experiência de exaustão. É aquele momento em que você ainda pode sentir vontade de fazer alguma coisa, mas não encontra nem força e nem entusiasmo para fazer. E aí você abandona até mesmo a vontade que você consegue ter naquele momento, né? E se sente numa prostração. Então, quando a gente pensa na síndrome, a gente está pensando no desenvolvimento dessa característica que pode ser muito frequente em pessoas que ajudam outras pessoas também. Sim. E aí entra todo o universo muito próximo da nossa realidade, né? Como homens e mulheres consagrados e como cristãos que estão no mundo para
servir e cuidar do próximo. É mesmo o evangelho de ontem, né? Verdade. O padre vai também desmistificar a ideia de que nós que somos consagrados, né, os sacerdotes, que é um homem para o povo de Deus, que não vai passar por isso, né? Tipo, porque reza-se. Mas eu queria que o senhor falasse dessa especificidade, né? O livro vai tratar dessa síndrome que atinge o nosso meio religioso? Então, no livro temos uma realidade muito interessante. Ali tem um trabalho de 12 professores. Nós, quando recebemos a proposta do desenvolvimento do projeto, começamos a pensar o que seria importante colocarmos no interno desse projeto, a fim de que ele fosse útil para que as pessoas, tendo contato com o conteúdo, pudessem aplicar e, ao mesmo tempo, informar-se. Então, o livro, internamente, ele está dividido em 3 sessões. A primeira sessão é dedicada à definição do burnout e é dedicada também a falar sobre os elementos que favorecem o seu aparecimento e os elementos que podem evitar o seu aparecimento. Sim. A segunda sessão do livro, ela vai falar para as pessoas que já se encontram em sofrimento ou aquelas que acompanham pessoas que estão em sofrimento por conta da síndrome. E vai se desenvolver também dentro de 3 dimensões. Essas 3 dimensões vão aparecer na primeira sessão, na segunda e na terceira. A terceira sessão é a prevenção a longo prazo. Então, como nós podemos trabalhar para evitar que a nossa família, o nosso grupo pastoral, a nossa comunidade religiosa, a nossa instituição venha a enfrentar esse problema como um problema frequente na vida de seus membros. Então, o livro ele não está reservado, digamos assim, a um diálogo só com os religiosos ou só com os leigos, mas um diálogo com todos, né? As 3 dimensões que eu falei, que essa é uma originalidade do livro, dentro de cada uma das sessões, é fazer dialogar a dimensão psicoafetiva, ou seja, o que se passa com a pessoa que se encontra nessa situação, ou a dimensão de prevenção, ou os fatores que favorecem o aparecimento na pessoa. A gente tem a segunda dimensão, que é a dimensão espiritual, ou seja, como do ponto de vista espiritual, quais são os fatores que vão prevenir, que vão favorecer se a gente descuida, ou que vão nos ajudar a cuidar na hora de cuidar de quem está sofrendo. E a terceira dimensão, que é a dimensão institucional ou social. Como a minha família participa, quais são os elementos do núcleo familiar que podem me ajudar, ou do núcleo da vida fraterna, quando falamos de uma comunidade religiosa, ou quando, na realidade pastoral ou institucional, em relação ao cuidado dos bispos com os seus sacerdotes, ou do sacerdote com o seu público pastoral na paróquia. Então, colocar essas 3 dimensões em diálogo, psicoafetiva, espiritual e social, né, para falar como prevenir, como cuidar da pessoa e como podem ajudar a evitar o surgimento da crise, da síndrome e como, quando não são bem tratadas, podem acabar favorecendo o aparecimento da síndrome, é muito interessante. Eu penso que o programa, o senhor pode falar um pouco dessas dimensões, que eu acho que ia ser bem interessante. Lógico que o livro traz a fundo e é muito importante esse conhecimento que está ali, essa pesquisa, né, padre? Que eu vejo, sobretudo, é uma pesquisa, um trabalho de anos, com certeza, né? Sim, todos os autores já escreveram em algum momento da carreira profissional deles, são psicólogos, psiquiatras, e uma boa maioria dos colegas são sacerdotes também, são médicos, são sacerdotes e médicos, psiquiatras, são sacerdotes e psicólogos, são religiosas e psicólogas, né, que escrevem. Também temos vários professores leigos que colaboram, mas é bonito ver. Então, já dentro do perfil de cada autor, existe a realidade dessa integração, entende? Eles já escreveram em algum momento da carreira profissional deles sobre o tema do burnout, sobre o tema da exaustão. Mas quando nós apresentamos no projeto a ideia de colocar em diálogo essas 3 dimensões, foi unânime da parte de todos os professores, não só o interesse, mas como o gosto por fazer, né?
E a importância de que isso precisa ser oferecido ao nosso público. E até mesmo quem nos acompanha, padre, perceber, não sei, de repente eu posso estar passando por isso ou com algum sintoma. Eu queria perguntar para o senhor, quem faz o diagnóstico primeiro? Quem que pode dizer para alguém que se identifique? Você está com essa síndrome. Então, esse é um tema interessante, porque existe hoje uma tendência a um autodiagnóstico muito difusa na nossa sociedade, né? Verdade. Então, uma pessoa está passando, por exemplo, por um luto ou está vivendo um período muito difícil associado a uma perda pessoal e ela vai demonstrar sintomas de, por exemplo, tristeza, desânimo, ela pode ter um pouco de apatia perceptível pelos outros, identificável por ela mesma. Ela pode ter uma mudança no seu apetite, no seu nível de sono, e alguém logo diz, olha, eu estou deprimido, ou então você deve estar com depressão. Na verdade, um diagnóstico não se fecha assim. Entendo. Também a síndrome de burnout faz parte do grande livro, do Manual de Diagnósticos, que é aquele que vai regimentar a identificação das doenças, das síndromes e dos distúrbios na área de psicologia. O profissional habilitado a essa identificação é o psiquiatra. E essas identificações, elas necessitam de um tempo de avaliação e de estabilidade dos sintomas, Sim. porque para muitos fenômenos no campo da psicologia e, obviamente, da psiquiatria, os sintomas se aproximam e eles têm uma oscilação. Eles não são tão fixos como, por exemplo, uma dor de cabeça que você sabe como começa, quando termina, né? Então, você precisa de um tempo côngruo, um tempo de acompanhamento, que normalmente vai de 6 meses a 12 meses na observação daqueles fenômenos, da regularidade deles, como eles se apresentam, como eles interferem a vida da pessoa, sua vida social, como eles modificam ou não o seu estado de saúde, o seu comportamento, a sua forma cognitiva, ou seja, a forma como ele pensa e como ele reflete sobre as coisas. Então, esse diagnóstico, para ser fechado, a gente precisa de um acompanhamento de um profissional de psiquiatria, que vai ser, obviamente, paralelo ao acompanhamento de um psicólogo. O psicólogo, no seu trabalho clínico, pode observar todos aqueles fenômenos, pode observar todos aqueles sintomas presentes na vida da pessoa e depois orientá-la adequadamente a fechar um diagnóstico acompanhado por um psiquiatra. Quem fecha o diagnóstico é sempre o médico. Psiquiatra. Padre, e um dos sintomas é o excesso de atividades, o cansaço? É um sintoma comum que tem que haver para que a pessoa seja diagnosticada com essa síndrome? Então, o que acontece como sintoma central é essa sensação, a ideia não é sensação, mas é essa condição que a pessoa identifica de exaustão, de começar o dia já sem o ânimo de se dedicar àquilo que é próprio do seu trabalho. Entendi. Tanto que a síndrome ela vem inicialmente identificada em ambientes relacionados ao trabalho, não em relação à família. A família vai ser o efeito de consequência, porque, como a gente sempre fala, né? A gente gasta muita energia da nossa vida no ambiente de trabalho. Se a gente consome toda a nossa energia no ambiente de trabalho, como é que nós vamos viver o equilíbrio com o filho, com a esposa? Isso. Como vamos chegar em casa, né, a minha família tem uma demanda que é justa. E isso é uma coisa interessante, porque existe um espaço ou um certo conteúdo do estresse, como a gente normalmente fala, que não é negativo na nossa vida, porque faz parte da vida. Os desafios que você tem que enfrentar, a tensão de um prazo que você precisa concluir, você, por exemplo, tem que repetir várias vezes na educação do seu filho ou na organização da casa um determinado princípio, até que esse princípio não seja só seu, mas se torne algo dos seus filhos. Existe ali um estresse, uma tensão que é positiva. Mas existe também aquela outra dimensão do estresse que é desgastante, sobretudo quando não permite a pessoa de conseguir manter a afirmação do valor da sua própria vida e a manter, claro, a sua dignidade como pessoa.
esse estresse ele vai levar ao consumo, à exaustão. É o distress em inglês. Sim, necessariamente não está relacionado com sobrecarga de trabalho, padre. Eu percebo mais ou menos isso que o senhor está dizendo. Então, aqui a gente entra num ponto que é delicado sobre o tema, mas que é muito importante, Vânia. A gente pode ter uma sobrecarga de trabalho em alguns momentos do nosso ritmo natural de vida profissional, né? Que o digam os pais que quando tem o filho, os primeiros 2 anos no cuidado, né, do pequeno, é um grande desafio, porque você passa, como se fala, né, noites em branco, acompanhando o pequeno que tem a necessidade daquela demanda, né? Porém, tem uma realidade aqui que é muito interessante, que é o fato de que você não está só descobrindo um novo papel na sua vida, que é aquele de cuidar do seu filho, mas você está diretamente sendo reabastecido com um vínculo de amor. Então, a presença do seu filho na sua vida te ajuda a redescobrir uma série de elementos que são importantes para você como pessoa. Então, eis aqui um ponto que é decisivo. A gente precisa falar sobre a nossa identidade como pessoa. Por isso, quando a gente fala de estresse, a gente poderia associar a uma ideia de me descarregar com aquilo que faço. Eu sou tão exigido que no final me sinto exausto, como um telefone com a bateria que acabou, né? Não tem como você pedir para ele rodar certos aplicativos que você sabe que vai acabar. Verdade. Então você coloca ele no módulo econômico, você coloca ele no módulo avião. Se você quer economizá-lo. Mas como é que eu faço para recarregar depois? Então, quais são os elementos presentes na minha vida que vão me ajudar a recobrar o ânimo? E ainda que eu me sinta em uma situação extrema e extenuante, não perder-me. Os mártires foram submetidos a duríssimas condições de estresse, a duríssimas condições de exaustão. Entretanto, não se consumiram, se entregaram. Então, esse é um parâmetro muito interessante, que é o parâmetro que o livro vai trazer para a gente. Refletir, sim, sobre a realidade do trabalho, da vida, que vai colocar uma exigência de estresse que eu não posso fazer a menos de tê-la na minha vida. Mas saber relacionar-me com ela a partir daquela que é a minha identidade como cristão, como homem de Deus, como aquele que se deixa alcançar pelo Senhor e que com o Senhor reencontra não apenas o significado, mas a força para enfrentar tudo na vida. Não é só o fazer, né, padre? Exatamente. Fazer por fazer. E aí, a sua fala me fez lembrar da imagem que tem ali na contracapa do livro, da sarça. Eu achei muito interessante quando eu li ali esse comentário que vem ali um pouco da introdução, né? Por que colocou a imagem da sarça ardente de Moisés, né, padre? Exato. Que é tão conhecida nossa essa imagem, né? A sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia. Queria que o senhor falasse dessa linda metáfora, né? Inspirada. Essa metáfora nasce numa conversa com o padre Miguel, e ele então propõe essa metáfora que é realmente inspirada, é muito inspirada, porque o sinal da presença de Deus é o fogo sobre a sarça que não a consome. Sim. O lugar é santo porque Deus está ali, mas é misterioso ao mesmo tempo, ou seja, porque como assim um roveto, uma sarça queima e não se consome? A força desse fogo que está ali presente e que se demonstra com a sua potência, porque ilumina, aquece, mas não consome. Então Deus se revela numa imagem de uma realidade que não se consome. A imagem da sarça é o sinal da presença de Deus e da santidade daquele lugar, e sobretudo o chamado para Moisés se aproximar. Então aqui tem uma imagem para nós, também nós que somos no mundo um sinal vivo da presença de Cristo ressuscitado. Precisamos viver a nossa vida sendo uma sarça ardente. Agora, para isso é preciso deixar-me completamente penetrar por Deus, ser alcançado por Ele. Então, uma vida que se elabora e se reelabora diante do Senhor e diante da relação com Cristo,
consegue oferecer ao mundo um sinal de alguém que se entrega sem se consumir, sem se perder. Sem se exaurir, né, Padre? Exato. A palavra que vem, né? Que às vezes estamos exauridos, mas eu acho que no fundo nós todos sonhamos, né, que precisamos ser essa sarça, né? O Senhor vai falar mais para nós de como a gente pode conseguir viver isso no nosso dia a dia para evitar essa síndrome. No segundo bloco, já chegamos ao final do primeiro bloco, viu, Padre? Passou muito rápido. Mas a conversa boa que enche o nosso coração é assim, né? Passa muito rápido. Então, nós já voltamos no segundo bloco com o Padre Fábio para falar mais da síndrome de burnout. Fique ligadinho que a gente já volta. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, conversando sobre a síndrome de burnout. Entregar-se e não ser consumido pela exaustão e o estresse. É o título do livro do Padre Fábio de Freitas Guimarães, que está conosco em estúdio, conversando sobre esta síndrome, nos ajudando a perceber como a gente identifica, como nos prevenir desse estresse, dessa exaustão. Nós não podemos chegar à exaustão, principalmente nós nas nossas atividades missionárias. Como o padre dizia, somos sinais de Deus para o mundo, né? O missionário é isso. Então, principalmente no nosso meio e no meio de todos que nos acompanham, que talvez trabalham numa paróquia, né, padre? Auxilia ali no dia a dia. A gente sabe que as demandas são imensas nas paróquias. Aquela palavra do Evangelho, a messe é grande, mas os operários continuam hoje, né, padre? Mas nós não podemos nos deixar chegar nessa exaustão. Então, o padre Fábio, ele reside em Roma, está passando uns dias em Portugal, acabou de terminar o doutoramento e tivemos a graça de tê-lo aqui trazendo o livro e falando para nós. Temos ainda a graça nesse segundo bloco, vamos continuar a entender melhor, né, padre? Então, explicando aqui novamente para quem entrou agora no Manhã Viva, né, não acompanhou o primeiro bloco, mas eu queria que o senhor falasse. A gente sabe que entendemos que é uma exaustão, mas qual é a diferença do burnout e o cansaço? Para a gente não confundir, né? Não achar que temos. Toda vez que estamos cansados, estamos em burnout. Estamos em burnout. Sim, é verdade. Bom, o cansaço faz parte da nossa experiência humana, né? Então, todo mundo tem a experiência de sentir-se cansado fisicamente, também o cansaço intelectual, quem precisa trabalhar longas horas, né, e desenvolver iniciativas intelectuais de grande exigência, vai sentir mais cedo ou mais tarde um pouco do cansaço. O cansaço, teoricamente, se supera descansando, né? Mas e quando a gente vai de férias e volta de férias e parece que está ainda mais cansado, né? Então, a gente pode começar a ter elementos que vão nos ajudando a perceber que não só o descanso físico está sendo suficiente, não só uma mudança de programação de vida está me ajudando a recuperar aquela falta de descanso. É muito comum a gente ouvir as pessoas falar que está com o sono atrasado, que se fosse botar em dia teria que dormir 3 dias seguidos, né? Para poder tentar compensar o atraso do sono. A ciência já nos fala que o sono não se resolve desse jeito, mas é importante que a gente adquira um hábito de vida que ajude a poder ter um justo descanso para que o cérebro se recomponha, o organismo se recomponha, perca a sua acidez e possa adquirir de novo a sua performance natural. O corpo ele é programado para se adaptar e readaptar quantas vezes for necessário, seguindo um parâmetro dele próprio, né, que a gente precisa respeitar. A vida nos nossos dias tem se tornado tão frenética que a alimentação tem se tornado também a causa de problemas, quando na verdade para a gente poder se alimentar bem não significa só mudar a dieta, mas também pensar um pouco mais sobre o ritmo de vida que a gente leva. Porque às vezes um tempo de 15 minutos de alimentação está associado ao modelo de vida que você está levando, né? E comer em 15 minutos a gente consegue, mas isso vai ser saudável? Se a gente faz isso por uma semana é um discurso, se a gente faz isso por 5 anos é uma outra coisa. Verdade. Então,
a vida também tem, digamos, os seus marcadores que nos ajudam a perceber mudanças, seja no processo do nosso envelhecimento, sejam nas funções e nos papéis que a gente vai desenvolvendo. Quando existe uma perda de controle generalizada, seja sobre o cuidado pessoal, seja sobre o ritmo da vida, começam a nascer indicadores que podem vir a falar sobre o aparecimento dessa síndrome. E o ponto seria, qual é o elemento principal para eu ajudar a me regular? Ter uma boa dieta? Pensar novamente o meu horário de trabalho? Mudar o meu ambiente profissional? Deixar esse tipo de emprego, passar um outro? Mudar os meus horários no dia, na minha programação pessoal? Tudo isso pode ser útil e pode ser necessário, dependendo do contexto. Como a gente falava, é preciso fazer uma avaliação maior sobre a vida da pessoa para entender como essas coisas vão ser associadas umas às outras dentro desse contexto que é a vida daquele indivíduo, né? Mas uma coisa a gente pode colocar por base, que essa, se for feita, vai dar sempre resultado e vai ser sempre ótimo. E digo mais, é aquela que vai ajudar a reler a elaboração de todas essas, da minha dieta, do meu cuidado pessoal, do meu ambiente de trabalho, e essa é a relação com Deus, a minha vida de oração. Os resultados científicos e as análises científicas, inclusive algumas que eu desenvolvi durante o doutorado, mostram o quanto, por exemplo, a vida de oração desenvolvida em um certo modo, pode render um melhoramento sobre a nossa saúde mental. E também pode dar grandes indicativos para uma possível melhoria na regulação emocional. Eu fiz o estudo sobre a ansiedade e a depressão. Então, isso já foi bem identificado nesses dois contextos, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala uma diferenciação entre a síndrome da exaustão e outras realidades, como a depressão e como, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, que é muito comum hoje, né? Muito. Não é verdade? Verdade. Aliás, o Brasil está no ranking número 1 de ansiedade no mundo. E o 5º em depressão, né? Nas Américas, nós estamos passando ao 2º lugar. Então, é bem delicado isso. A gente está falando de 6,2% da população brasileira sofrendo de ansiedade. E esses dados não são aqueles da pessoa que fala, poxa, eu acho que eu estou ansiosa. São os dados dos registros que já foram feitos, o que pode indicar muitos outros casos que não foram registrados. Mas com o mapa de registros que a gente tem, a gente chega a 6,2% da população. É um nível muito alto, um percentual muito elevado. Bom, uma característica da ansiedade é a preocupação em relação à situação do futuro. E, ao mesmo tempo, aquela tensão por acreditar não estar preparado o suficientemente pronto para responder às exigências que vão aparecer. Então, uma característica da ansiedade está associada a uma dificuldade de afirmar, por exemplo, um valor e uma estabilidade da sua própria força pessoal, mas pode estar diretamente associado também a um nível de exigência que é colocado sobre você, ou sobre a frenética da vida, que exige sempre respostas novas, criativas, de um futuro que se demonstra incerto continuamente. Olha aqui a resposta que pode ter a vida de oração, quando a gente diz, meu Senhor, eu confio em Ti. Texto da Divina Misericórdia. Verdade. Jesus, eu confio em vós. Repetir e rezar o texto da Divina Misericórdia, entregando aquela preocupação, a certeza de você ter esse Deus com quem você pode contar, que jamais vai te abandonar. Olha como a meditação da Palavra de Deus, que me ajuda a recuperar essa verdade, porque aqui não é uma possibilidade, é uma verdade, né? O Senhor se faz presente, não só a Sagrada Escritura fala, a minha própria história de vida está completamente marcada por essa presença de um Deus que se faz presente por mim, né? Nos momentos difíceis e nos momentos de paz. Então, como meditar a Palavra de Deus? Como rezar o texto da Divina Misericórdia? Como visitar junto com a Virgem Santíssima, no Santo Rosário, meditando a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e tomando nos lábios a oração do Arcanjo, ao mesmo tempo a oração de nosso Senhor, a oração do Arcanjo, a oração trinitária, de um Deus que se faz próximo, que declara o seu amor por nós, a certeza da maternidade da Virgem Maria. Isso tudo traz para o nosso coração, por exemplo, uma grande consolação nos momentos de tristeza.
E um dos elementos chaves da depressão é a tristeza. Agora, quando a gente fala da síndrome de exaustão e a gente pega o elemento de estresse como elemento de base, Sim. um dos pontos fortes que causam grande exaustão na gente é aquela sensação, me permitam a expressão desse jeito que fica mais simples, de que eu não vou conseguir sair daquele roda-moinho de exigências ou daquela tensão que não me permite a chance de levantar a cabeça. Não vê uma saída. Exato. É como se não apenas não encontrasse uma saída, mas pouco a pouco fosse minando a minha esperança de tê-la. Percebe? Porque na vida a gente já encontrou várias situações onde a gente se sentiu num beco sem saída. Mas o homem que reza, voltando ao tema, olha que isso é fantástico. Ele consegue ter uma capacidade de afirmar mais rapidamente o significado da sua vida e de reencontrar a base da sua esperança. Sim. Ou seja, de declarar uma esperança nos momentos difíceis. E quando a gente pega o Salmo, Tu és, Senhor, a minha esperança, Tu és a minha vida, em Ti eu confio. Senhor, em Vós espero. Deposito a minha confiança no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Podem cair 10.000 à minha direita, 1.000 à sua esquerda, mas o Teu Senhor estará contigo, guardará os teus pés, te acompanhará. E se depois estamos em uma situação que socialmente pode ser dramática, isso a gente vai tratar no livro, né? Lembra das 3 dimensões que a gente falou no livro? Sempre as 3 seções do livro são trabalhadas em 3 dimensões. A gente pode se deparar em um contexto, por exemplo, no ambiente de trabalho, onde de repente existe um momento, se existe mais do que um simples momento, isso precisa ser revisto por um outro caminho, né? Mas um momento de desrespeito sobre o valor de uma pessoa e sobre a sua importância num grupo de trabalho, né? Como enfrentar uma situação como essa do ponto de vista espiritual? Porque pode minar a minha vontade de continuar sendo bom e justo com os meus amigos de trabalho. A bondade e a justiça no coração, fazer o bem, ele nunca foi proibido. Sim. Entretanto, quando a gente sofre a desonestidade ou o desrespeito do outro que não reconhece o nosso trabalho, se torna mais difícil manter a perseverança na hora de praticar a bondade de continuar sendo generoso. Sim. E a vida de oração vai me ajudar a reencontrar essa esperança e a não perder essa iniciativa, que pode me levar a um grande sentimento de exaustão. Como se não bastasse tudo, ainda estou deixando de ser como meu Senhor me pede. Sim. Ainda estou me sentindo que me afasto daquilo que são experiências e iniciativas que na minha vida sempre foram importantes. Eu estou perdendo vigor na minha vida como homem cristão, como mulher cristã. Isso aumenta o sofrimento e o sentimento de exaustão. Sim. O padre, o senhor está pertinho do Santo Padre, né? O Papa Francisco. E ele tem falado muito sobre a questão do ativismo e de não rezar. O senhor acha que o ativismo, principalmente no meio clérigo, a gente percebe os sacerdotes sobrecarregados mesmo, né? Sacerdotes que celebram quantas missas por dia. É uma causa dessa síndrome, padre? Olha, na pesquisa que eu acabei de desenvolver no doutorado, volto a dizer, era sobre o tema da depressão e da ansiedade. Os padrões em relação aos consagrados, o padrão dos consagrados e dos leigos não mostrou diferença no interno da população brasileira. Sim. Então a gente não pode fazer uma afirmação categórica que sim. Sim. Mas como a gente falou ainda há pouco, a forma como eu vivo as exigências, ela de fato pode gerar uma perda significativa. Impactou muito mais a vida de oração e a forma como se vive essa vida de oração do que propriamente as exigências sociais. Isso fala bastante. Um dos elementos que saiu no desenvolvimento da tese era que, independente de ser leigo ou clérigo, aqueles que têm uma vida de oração mais estável e robusta conseguem ter muito menos sintomatologia depressiva e ansiosa. A gente sabe que quando a gente se dedica ao trabalho pastoral, como sacerdote, como religiosos, a gente precisa lidar com múltiplas competências
E, ao mesmo tempo, a gente precisa responder a diversas demandas, né? É estranho, mas essa mentalidade acabou se desenvolvendo muito e ainda paira no nosso meio, de que a pastoral substitui a oração. Não é bem assim. Sim. O meu tempo de oração, ele não pode ser substituído, ele não é substituível pelo trabalho pastoral. Então, aquele tempo do recolhimento com o meu Senhor, aquele tempo de estar diante do Santíssimo Sacramento, aquele momento em que me recolho para rezar a liturgia das horas, ele precisa acontecer. É uma necessidade vital, porque senão eu vou me afastando da minha identidade. E aí entram nos pontos chaves que a gente fala ali, na hora de cuidar de quem está sofrendo. Reencontrar a afirmação da sua identidade. Isso precisa acontecer do ponto de vista espiritual. Tomar nas mãos outra vez a minha identidade sacerdotal, a minha identidade como filho de Deus, a minha identidade à luz do matrimônio, como meu Senhor me pede, celebrar dentro, no seio da minha família, aquilo que é próprio da minha identidade de marido, de mulher cristão. Porque sem essas realidades, o desgaste se torna muito maior. E esse acaba sendo um fenômeno, porque muitas exigências vão roubando e às vezes a gente começa a sacrificar exatamente o tempo da intimidade com o Senhor. Mas na intimidade com o Senhor, além de ser a ocasião em que de fato podemos conhecê-lo, é também um momento em que Ele nos revigora. E aqui eu costumo dizer, tem até uma pequena traição, né? Porque o amigo não é aquele a quem eu posso confidencializar todo o que está dentro do meu coração, de alegria e de tristeza. Sim, verdade. A gente procura sempre Jesus como nosso amigo para poder falar para Ele o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, o sofrimento que a gente traz. E Ele nos escuta e nós cremos e esperamos que nessa escuta Ele cuide de nós e Ele cuida. Mas olha, se é um relacionamento de amizade, também Ele, o nosso amigo, espera por isso. Espera por um coração que seja suficientemente sensível, que é o tema da empatia, que tenha disponibilidade por Ele, que seja capaz de esvaziar-se das prerrogativas para si mesmo, para fazer o outro como o principal do seu coração, e que se disponha a se oferecer por Ele. Também Jesus procura, como amigo, um coração com quem vai dividir suas dores e que nos diga a Virgem Maria sobre a reparação e as satisfações, né, que nós somos chamados a oferecer por todos aqueles que estão longe do Senhor, como ela mesma nos ensinou aqui em Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. E o Senhor que quer confessar, quer falar conosco as dores do seu coração. A gente precisa de tempo, né? A gente não faz essas coisas voando de en passant. Eu preciso de tempo para falar com Ele, mas também preciso de tempo para ter o gosto de ouvir o meu bom Jesus, que procura um amigo com quem falar. E acaba que o senhor está dando aí uma receita para nós, né? O senhor já está mostrando o caminho, não só para a questão da síndrome do burnout, né? Tem o bônus aí também, né? Para a depressão, para a ansiedade, porque eu vejo nessa orientação que o senhor dá, padre, todos nós precisamos retomar isso, não é? Todos nós. E eu fico pensando, não, há uma forma também de saber o que nós estamos vivendo, de nos conhecer, se não for também parando diante de Deus, não é, padre? É um caminho também de autoconhecimento, não é? Sim. Eu costumo dizer que quando falo dessas coisas, a gente sente imediatamente no coração um entusiasmo. Bendito seja Deus se você sente esse entusiasmo. Quando a gente fala dessas coisas, o coração se aquece. Porque esse é um sinal de esperança. O Senhor está dando essa possibilidade da gente despertar e ver, puxa vida, é possível. Porque muitas vezes olhamos para a nossa história. Isso é muito comum quando o pessoal faz retiro espiritual. Volta com um fervor enorme, volta com diversas coisas acesas em si para se colocar na presença do Senhor. Mas depois parece que vai se esfarelando devagarzinho, né? Muitas vezes leva o caderninho, anota aos montes e
talvez não volte a pegar aquele caderninho até o próximo retiro. Manter-se, né, padre? As coisas que aconteceram ali foram anotadas na alma, elas estão ali. Tanto a gente percebe que quando a gente toca no assunto, elas florescem novamente. Aqui a gente precisa compreender uma coisa. Sim. Edificar a relação com Deus precisa de paciência, precisa de tempo e precisa de dedicação. Então, seja paciente contigo, né? Saiba que o Senhor vai dispor sempre tempo por você. E como agora o teu coração está se aquecendo nessa nossa conversa, Ele vai colocar outros que se dediquem por você, para que você não tenha medo de se dedicar novamente a estar junto com Ele e com Ele por amor aos seus irmãos. Sim, paciência, tempo e dedicação para nós. Eu queria que o senhor falasse, padre, da questão da dimensão social, né? Como que é familiar, uma pessoa que está assim, chegou a esse nível, por que é importante a empatia, né? Qual é o papel da família, padre, ou da congregação dessa pessoa? Temos, essa parte é muito bonita, temos 2 professores que escreveram com exemplos muito concretos esse contexto dentro do nosso livro. Mas a primeira coisa, e isso é muito importante, é não dizer bobagem, deixa disso, vamos lá, reage. Essas frases, elas... Bom, acabamos de falar agora os 3 elementos, né? Sim, então, falamos mesmo. Essas frases, elas podem ferir mais do que ajudar, né? Porque não é normal, na ordem da normalidade, que uma pessoa sofrendo queira sofrer. Então, diante do sofrimento que você observa no comportamento que mudou, na forma como a pessoa está vivendo, depois de ter ouvido a ela, você dizer que é bobagem, isso, antes de mais nada, desencoraja a falar, porque você vai ter consigo a ideia de que aquela pessoa que eu escolhi para falar, a meu respeito, não me compreende. E pedir ajuda é um passo fundamental para quem está sofrendo com o sofrimento psicológico, com o psicoafetivo, enfim. Pedir ajuda é um passo importantíssimo. E se a gente fecha essa possibilidade com uma frase ou com um comportamento que parece ser quase um coach de supermotivação, né? Isso, vamos lá, vamos devagar, né? Vamos tirar essas frases, essa é a primeira ajuda que a gente pode dar. Sim. E depois ter paciência que as pessoas são repetitivas, mas tenha carinho, tenha paciência, porque nem todo mundo consegue compreender as coisas na sua própria vida muito rápido. E nem todo mundo, eu estou falando quase que de maneira irônica, né? Ninguém consegue compreender de maneira muito rápida. Então, a gente precisa muitas vezes repetir sim, né? Até que a gente possa finalmente começar a entender aquilo que está acontecendo. Então, o fato da outra pessoa ser repetitiva não significa necessariamente que ela esteja procrastinando, que ela não esteja querendo trabalhar consigo, ou que ela esteja querendo construir uma interpretação, uma leitura vitimista da sua própria realidade. Pode ser a dificuldade dela de conseguir lidar com aquilo que ela está vivendo. E essa repetição, esse um pouco pesado do repetitivo, pode ser uma primeira expressão de um pedido de ajuda ou da necessidade de receber da sua parte a paciência. Um pouco de paciência, de ouvir e de ajudar o outro a perceber que não está sozinho, de que o sofrimento que ele está passando não é a última palavra sobre a história da vida dele. Sim. E de que toda a exigência que vai ser necessária para você sair dessa situação, eu vou estar do teu lado. Essas 3 palavras salvam. Sim. E se a gente demonstra isso não só com palavras, mas com os nossos gestos e, sobretudo, com o nosso carinho, que muitas vezes pode ser chorando junto, abraçando, nossa, que grande esperança a gente está dando, que grande testemunho de vida cristã a gente está dando. Outra coisa que a gente também nunca deve falar, né, padre? Olha para outras pessoas que estão passando por sofrimentos muito maiores, não é? Muitas vezes falamos isso quando as pessoas vêm. É verdade. E cada um tem o seu sofrimento, né, padre? Essa é uma reflexão que, para alguns aspectos, pode
ser importante, mas exige um nível de maturidade, mas, sobretudo, um nível de capacidade de suportar o próprio sofrimento, né? Porque enquanto a gente está sofrendo, é difícil a gente olhar para fora, né? Sim. A gente precisa primeiro conquistar aquilo que vai consolar e confortar o sofrimento que a gente vive. Aqui, só para fazer um parêntese rápido, essa é uma das grandes dificuldades do perdão, né? Enquanto eu não sei a quem confiar a dor da ferida que você me causou, como é que eu vou conseguir olhar para você com um olhar de misericórdia e dizer: por que você me feriu? Significa que você está longe do meu Senhor. Porque o mandamento de amar um ao outro, que eu estou sofrendo na carne, é consequência da ruptura do teu compromisso. Mas a minha carne ferida pelo teu desamor, meu Jesus já prometeu que vai consolar e vai confortar. Mas e você? Perdoar é ir ao encontro do outro, mas a gente só consegue ir ao encontro do outro com perdão quando eu encontro e sei a quem entregar as dores da ferida que eu sofri e com quem falar sobre elas. Sim. Padre, eu queria, para terminarmos, já chegamos ao final do programa, que pena, passou muito rápido, que o senhor falasse do livro, onde encontramos o livro, Padre, porque despertou não só em mim, mas em muitas pessoas o desejo de conhecer melhor e fazer esse caminho, que esse livro parece ser um caminho espiritual também, viu, Padre? Tanto que no livro nós colocamos um guia prático para a vida espiritual e pastoral cotidiana. Então é um guia mesmo. Então, com a editora Paulus, nós temos o acesso à obra. Nossa parceira, a editora Paulus. Podemos encontrar com eles e com todos os parceiros da editora Paulus. Também já está à disposição para compra e pedidos online. Depois vim com a minha família Fátima para agradecer a conclusão de mais essa etapa do doutoramento. Sim. Trouxe meus pais, meu pai é um grande devoto de Nossa Senhora de Fátima. Que bênção, então nós viemos aqui Padre. ao santuário para passar esses dias. Padre, olha o fruto aí do seu doutoramento, né? Como dizem os portugueses. Padre, muito obrigada pela sua presença. Foi uma bênção o senhor ter aceitado o convite da nossa produção e tirado esse tempo que eu tenho certeza da sua agenda, das suas atividades para estar no Manhã Viva. Foi um programa para guardar para sempre, Padre. Muito obrigada. Que bom, Maria. Fico muito contente de ouvir essas palavras e feliz de estar aqui na sua companhia e na companhia dos nossos telespectadores para não apenas falar desse tema, mas para dividirmos a partir desse tema tanta coisa importante para a nossa vida cristã. Verdade, Padre. O livro também é um instrumento que vai ajudar a gente a poder mergulhar mais na alegria de viver como o Senhor nos chama a viver na nossa identidade cristã. Como filhos de Deus, né, Padre? Isso mesmo. Obrigada. Por nada. E eu quero lembrar quem nos acompanhou que esse programa ele vai para o YouTube da Canção Nova Portugal, lá uma página, uma playlist do Manhã Viva, fica gravado. Vamos enviar esse programa para muitas pessoas, para ajudarmos, né? Foi tão bom para nós, então vamos multiplicar esse Manhã Viva de hoje. É o convite que eu faço para todos que nos acompanharam, agradecendo imensamente a companhia, agradecemos também ao nosso benfeitor, que colabora para que essa obra de evangelização continue o seu trabalho. Deus abençoe, continue com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.